estamos com uma nova temática, onde nós vamos conversar sobre Deus proverá. Nós conversamos no mês passado, para quem esteve conosco, sobre a cultura do reino, e a gente falou olhando para o reino de Jesus no aspecto micro, que é olhar de maneira particular e interior, porque Jesus definiu que o reino dele, ele estaria dentro de nós, ou seja, Jesus estava trazendo o reino para um aspecto pessoal, particular. Mas às vezes nós também entendemos e declaramos que Deus é rei sobre toda a terra, e nós estamos declarando isso, significa o que nós chamamos de doutrina da providência, ou seja, Deus é rei sobre tudo, Ele reina sobre todas as coisas. Isso é muito lindo de se dizer, mas às vezes nós temos dificuldade em viver isso. Nós anunciamos que Deus reina sobre toda a história, mas quando algo sai fora daquilo que nós planejamos para a história, nós então falamos, não, Deus está no controle de todas as coisas. É bonito se definir teologicamente, mas complexo de se aplicar no cotidiano, porque aí a gente vai perceber que algumas coisas vão sair fora daquilo que nós planejamos. Nós vamos ter que conviver com dilemas, com provações, nós vamos ter que conviver com cenários externos que a gente não gostaria. E aí isso pode ser no aspecto político, no aspecto relacional, no aspecto emocional, familiar. Nós vamos enfrentar muitas coisas que nós não gostaríamos, até eclesiasticamente falando, a gente enfrenta dilemas em diversos ambientes. E aí como a gente pode não só dizer apenas Deus está no controle, mas de fato usufruir da doutrina da providência e se submeter à providência que Deus tem para nós? Antes nós precisamos entender que uma mentira que Satanás trouxe desde o Jardim do Éden e continua vigorando até os dias de hoje, quando ele procura Eva e ele começa a ludibriar Eva, no sentido de que ela comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás levou ela ao seguinte entendimento: Deus não quer que vocês comam, porque a partir do momento que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Deus. A mentira que Satanás traz é a seguinte: Deus está enrolando vocês, e na verdade Ele não quer que vocês comam, porque na verdade Deus não quer o bem de vocês. Percebe o que ele está trazendo? Ele está trazendo uma ideia enganosa e mentirosa de que Deus tinha medo deles comer desse fruto e eles se tornarem iguais a Deus. Ele está tentando transformar Deus num Deus distante, num Deus que não nos ama e num Deus que está escondendo o que é melhor para nós. Era isso que ele estava fazendo com Adão e Eva, e ela acredita naquilo, ela come do fruto, ele também, e sucessivamente os dois vão, infelizmente, cair em pecado, e assim a gente sabe as consequências, como isso afeta a nossa vida. Mas essa ideia trazida por Satanás no Jardim do Éden, você pode pensar, pastor, mas isso foi algo que ele jogou lá e não continua. Não continua. Tem uma filosofia, né, que muitos têm vivido ela. Começou no século XVIII, no século XIX, chamada de deísmo. E essa filosofia traz a seguinte ideia, de que Deus criou o planeta Terra, criou os seres humanos, mas nos deixou o Deus dará. É como se Deus tivesse dado corda no planeta, até que chegue o momento final, mas Ele deu corda e se ausentou, e deixa tudo rolar sozinho. Tem muita gente que acha que nós estamos vivendo pelo destino, pelo acaso, é coincidência. Não! A nossa vida não está por acaso, a nossa vida, nós não estamos ao Deus dará. Deus não nos criou e se ausentou e deixou de cuidar de nós. Não, Ele continua cuidando de nós. Apesar do pecado ter entrado na história da humanidade, Deus não nos abandonou. Louvado seja Deus. Deus continuou sustentando, Deus continuou cuidando de nós, e a gente às vezes se esquece desses aspectos quando a gente vai para a vida prática, quando os problemas, as provações, elas vêm por causa do pecado, a gente tem dificuldade em lidar com isso. E aí eu queria só, antes de adentrar e aprofundar um pouquinho sobre a nossa temática hoje, que é Jeová Jiré, Deus proverá, primeiro nós precisamos entender um pouquinho sobre a doutrina da providência. O que ela vai abordar? Que aspectos a teologia vai falar sobre essa doutrina? Se Deus criou todas as coisas e cuida de todas as coisas, como é que isso se dá na prática? Dois aspectos para a gente entender na introdução. Primeiro, um aspecto geral. Deus cuida de todas as coisas no aspecto geral, falando de tudo, tá? Do cosmos, do universo, do planeta Terra, de tudo, de economia, das nações. Deus reina sobre tudo. De manhã nós lemos Salmo 46, e Deus dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Eu reino sobre todas as nações, eu reino sobre toda a terra. O que Deus está dizendo? Tudo que está acontecendo, nada foge ao meu controle, está no curso da história, e tudo está caminhando debaixo da minha autoridade, apesar de algumas coisas às vezes acontecerem de maneira que nós gostaríamos que acontecesse, mas Deus não perdeu o controle. Isso é um aspecto geral. No aspecto geral a gente precisa entender, tem 3 pontos aqui fundamentais. Primeiro, Deus é quem providencia tudo que nós temos. A gente vai ler lá em Tiago capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva vem de Deus. Tudo que nós experimentamos de bom tem vindo de Deus, é Deus que providencia para nós. Deus manda sol para nós, Deus manda chuva para nós. Essa semana nós tivemos uma chuva gostosa. A chuva veio só para crente? Choveu essa semana só para crente? Só para a igreja verdadeira? Não, choveu para todo mundo. Choveu para os crentes e para os ímpios. Choveu para Machado. Choveu para os que conhecem a Deus e para os que não conhecem a Deus. Percebe? Toda boa dádiva vem de Deus. E um aspecto geral é Deus quem cuida, é Deus quem sustenta. Ou seja, tudo que nós temos recebido de bom tem vindo de Deus, é o sustento dele. Esse é um primeiro pilar do aspecto da providência geral. Segundo, Deus é quem preserva também o universo. Nós só continuamos aqui, as coisas só não estão piores, porque às vezes você vai olhando para o cenário e você fala assim: nossa, agora vai piorar, nossa, agora não tem jeito. Já formulou frase do tipo: agora está tudo perdido. E eu só quero te lembrar, as coisas só não terminaram ainda porque Deus não colocou um ponto final na história. É Deus quem coloca ponto final na história. Nada está acontecendo fora dos planos de Deus. E aí a gente precisa se lembrar de Colossenses 1,15, que diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele é antes de tudo, Ele criou tudo, e tudo que existe está subsistindo nele, ou seja, Ele que mantém tudo existindo, até agora, até que Ele voltará para nos julgar, colocar ponto final na história, e começará a eternidade. Nós precisamos lembrar disso, um aspecto geral. Um terceiro pilar: Deus governa a existência. Tudo que está acontecendo na existência está debaixo do governo de Deus, permissivo dele. Salmo 103, versículo 19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e Ele domina sobre tudo. Nós precisamos lembrar disso. Deus estabeleceu o trono dele, não numa liderança política, mas sobre os céus, ou seja, Ele domina tudo, não é um país, são todas as nações, o mundo, Ele reina sobre tudo. Nós precisamos lembrar disso. Ou seja, a existência humana, existe um governador, existe um rei, que está no controle de tudo, ainda que aqui embaixo, por causa do pecado, aconteçam coisas que você não gostaria, mas Ele lá em cima, continua tendo o controle da história nas mãos. Esse é o aspecto geral. Aí você pode estar pensando: pastor, tá bom, é maravilhoso entender que Deus governa sobre tudo, Ele providencia tudo que é de bom para nós, tudo subsiste por causa dele, Ele tem um governo dessa história nas mãos dele, mas e no aspecto particular? Louvado seja Deus. Na teologia nós temos um aspecto geral, mas nós temos o aspecto particular, que é o aspecto que nós chamamos de específico. Deus não cuida simplesmente do geral, no sentido genérico, mas Deus cuida do particular, aquilo de maneira específica. Sabe o que significa isso? Deus cuida de pessoas, como eu e você. Deus cuida de mim e de você. E vale a pena lembrar, se você está aqui nessa noite, foi porque um dia Ele decidiu, Ele predestinou a tua e a minha vida para estar na presença dEle. E antes de todas as coisas, Ele predestinou, e aos quais Ele predestinou, a esses Ele chamou. E nós estamos aqui, porque antes de tudo, apesar do pecado, apesar das coisas erradas acontecendo à nossa volta, crise, caos, Ele nos predestinou, nos chamou, e aos quais chamou, Ele vocacionou. Nós estamos aqui, e Deus deu um dom para nós, a fé, a capacidade de acreditar nele. De maneira específica, cada um de nós, eu não sei você, mas cada um de nós nos lembramos do dia que nós nos convertemos. Você se lembra do dia que você se converteu? Você se lembra do processo de conversão seu? De maneira particular, Ele foi lá, Ele te atraiu para a presença dEle, de maneira muito particular. Alguns podem até, às vezes, ter um período em que entregaram a vida para Jesus e se ausentaram e voltaram agora que estão voltando para Deus. E aí, quando você volta para Deus, você começa a ganhar consciência de que, apesar de ter oscilado, Deus sempre esteve cuidando de você de maneira muito particular.
Parecia que tudo era aleatório na tua vida. Às vezes você achava que tudo que estava acontecendo era coincidência, ou era a sua boa mão, o seu bom trabalho te levando ao lugar que você está hoje. Mas agora, olhando pelos olhos da fé, você começa a se dar conta que nunca foi sobre você, tudo foi sobre Ele. Ele cuidando, Ele te sustentando, Ele sendo gracioso, Ele sendo bondoso. Isso é o que nós chamamos da doutrina da providência. Mas para conhecer a providência, nós precisamos conhecer o Deus que é provedor. Um dos nomes dados ao nosso Deus é Jeová Jiré, que significa Deus proverá. Uma outra versão em hebraico significa Ele vai cuidar. E louvado seja Deus, sempre foi Ele que cuidou de tudo para nós. A tua e a minha salvação, foi Ele que cuidou, não tem nada a ver comigo, com você. Foi Ele que cuidou, enviando o próprio Filho dEle para morrer pelo teu e pelo meu pecado. Ele entrou com providência naquilo que nós não poderíamos. E aí o apóstolo Paulo nos traz então o conhecimento, nos lembrando que aquele que não poupou o próprio Filho não nos dará graciosamente as demais coisas que nós precisamos. Ou seja, um Deus provedor de salvação, Ele será provedor das demais coisas que nós necessitamos na nossa vida. Quero te convidar a conhecer Jeová Jiré comigo em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, do verso 1 ao verso 18. Você deve conhecer bem esse texto, essa passagem. Gênesis 22, do verso 1 ao verso 18, diz assim, preste atenção: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Vou repetir: pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro do holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jiré. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém. Quero te convidar mais uma vez a orar. Pai, nós convidamos teu Espírito Santo, que é aquele que inspirou, para vir, Deus, nos iluminar, para que nós possamos compreender a tua palavra.
E Deus, nós não queremos compreender simplesmente de maneira teológica a providência, mas nós queremos, quando a gente subir o monte de Moriá, conseguir ser capaz de depender da providência do Senhor, como Abraão foi. Deus, nos ensina nessa tarde, em nome de Jesus, amém, Senhor. A Bíblia diz que Deus, como eu já disse, nos predestinou e nos chamou, e aos quais Ele chamou, a esse Ele justificou, e Ele tem nos santificado. Nós estamos num processo chamado de santificação, desde o teu e do meu chamado, quando nós entregamos a vida a Jesus, o processo nosso daqui até nos encontrar com Jesus, seja pela nossa morte, ou seja pela volta de Cristo, esse processo é chamado de santificação. E no processo de santificação, algo que Deus permitirá, e Ele trará sobre a sua e a minha vida, são provações. Nós cantamos aqui durante o louvor, não sei se você se atentou, mas no segundo cântico nós cantamos, dizendo que nós vamos passar pelas provas para ser aprovado. Não tem como ser aprovado sem passar pela prova. Não tem como se obter aprovação sem antes se passar pelo teste. A vida é o teste. O seu dia a dia é o teste, o seu casamento é o teste, sua vida profissional é o teste, o jeito que você lida com o crente é o teste, o jeito que você trabalha é o seu teste. São as provas que vão vir, e Deus permitirá que elas virão sobre nós, ou às vezes já estão aí dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro da tua família. A questão é como nós vamos lidar com elas. O texto começa falando sobre provação. O texto começa falando sobre como Deus colocou Abraão à prova, e aí então nos mostra também como ele reagiu diante desse processo que Deus está tratando ele. Nós estamos em Gênesis 22, para a gente parece que é tudo tão tranquilo, se voltar a Gênesis 12, porque lá que começou tudo, Deus falando, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas de lá até aqui, o que Abraão tem vivido são provações. E todos nós, enquanto cristãos, passaremos desse processo de santificação por provações, mas é aqui que a gente deixa de dizer simplesmente, Deus está no controle de todas as coisas, mas a gente se submete a Deus, quando as coisas estão acontecendo na adversidade para nós. É aqui que a gente traz a providência para a prática, e a gente então toma atitudes práticas para viver e entender que Deus proverá. E aí Abraão, ele toma algumas atitudes práticas que eu gostaria de te convidar a entender ainda mais e a praticar também na tua e na minha vida, sobre Jeová Jiré, como viver debaixo da dependência desse Deus que proverá, sempre providenciou e continuará providenciando aquilo que é necessário para a tua e para a minha vida de maneira específica e particular. Primeira atitude que Abraão toma, no versículo 1 que acabamos de ler, diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Quem é que põe Abraão à prova? Deus. Quem é que nos coloca à prova? É Deus. Quem é que permite que a provação venha? É Deus. É Ele que colocou Abraão à prova. E o primeiro ensinamento é, quando a provação chegar, e ela vai chegar, ela já deve ter chegado, você às vezes já está nela, ou você enfrentará. Não se assuste, mas assim é a vida. Pastor Jeremias Pereira que brinca: quem quer paz e não quer ter problema, levanta a mão. E a igreja inteira levanta a mão, e ele diz: tome cuidado, porque esse lugar é o cemitério, não é? É só lá que você não vai encontrar problema. É só lá que os problemas vão sumir, desaparecer, porque você está morto, não está vivendo. Porque quem vive enfrenta luta, quem vive enfrenta problema, quem vive enfrenta cansaço, enfrenta obstáculos. Viver é isso, viver é enfrentar provações, porque nós estamos sendo provados para ser aprovados. E nesse processo então, a primeira atitude que a gente aprende com Abraão: não se desespere quando as provações vierem. Confie na soberania de Deus. Vou repetir: não se desespere quando as provações vierem. Continue confiando na providência de Deus em nome de Jesus. O texto diz que quando Deus o colocou à prova, eu não sei se você prestou atenção, Deus chamou ele: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Deus está chamando ele para colocar ele à prova, e ele está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Nós servimos a um Deus que nesse processo de santificação nos colocará à prova. Jesus nos advertiu: no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 14, versículo 22, ele diz: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus.
Olha o que ele está dizendo: por muitas tribulações nós passaremos, mas nos é necessário para que nós então possamos entrar no reino de Deus. As provações, elas testam a nossa fé e a nossa confiança em Deus. É muito lindo declarar que Ele se levantará amanhã, Deus proverá, até que você tem que subir o Monte Moriá, até que a aprovação chega e você tem que andar debaixo daquilo que você diz crer. Percebe? Teologicamente é lindo, mas nós precisamos trazer para a vida. Quando a aprovação vem, qual deve ser a nossa atitude quando nós enfrentamos as provações na nossa vida? Tiago, lá na carta dele, o irmão de Jesus, ele no primeiro capítulo, versículo 2 em diante, Tiago, irmão de Jesus, vai dizer: tende motivo de alegria ao passardes por diversas provações. Ele está dizendo: tende motivo de alegria ao passardes por diversas. Ele está dizendo: vão ser vários tipos, as provações são inevitáveis, mas quando ela vier, você enquanto cristão tende motivo de alegria, porque você sabe que até mesmo na provação Deus está tratando você. Na provação sua fé está sendo testada. Ao invés de murmurar, de reclamar, de ficar amargo, de negar, porque tem gente também que opta pela negação do problema, da luta, nós precisamos de fato entender e confiar na soberania de Deus. E aqui é um outro detalhe que nós vamos chegar daqui a pouco. A gente fala muito de soberania de Deus, mas o que significa confiar na soberania de Deus? Antes eu quero só fazer uma recapitulação com você, se você não conhece a vida de Abraão. Abraão é chamado lá em Gênesis capítulo 12, ele morava em Ur dos Caldeus, ali na região da Mesopotâmia. Ele não conhecia Deus, é no chamado dele que ele se converte. Alguns vão dizer que ele provavelmente adorava ao Deus Lua, ao Deus Sol, que eram os deuses da região da Mesopotâmia, ali em Ur dos Caldeus. E quando Deus o chama, lembra da predestinação? Lembra do chamado e da vocação? Deus o chamou e então o vocacionou e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele então recebe esse chamado, é vocacionado com o dom da fé e vai para onde Deus o manda. Mas desde então, de Gênesis 12 até Gênesis 22, que é quando nós chegamos aqui agora, irmãos, nós precisamos lembrar, esse homem está sendo provado constantemente. Ele foi provado primeiro em relação à família: sai da tua casa, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. A família vivia em clã, eles moravam todos juntos, moravam 70 pessoas. Sair da tua terra, do teu clã, da tua família, significa deixar a tua estabilidade econômica, relacional, social. Sai de tudo, abandona tudo e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Aonde? Eu vou te mostrar. Quando? Eu vou te mostrar. Como? Eu vou te mostrar. Mas não falou. É pela fé. Confiar na providência não significa que vai estar tudo escrito do jeito que você quer, pronto para você. Não, nós vamos pela fé, confiando que Deus está no controle da nossa vida. Aquele que nos chamou sabe o que é melhor para nós. Abraão sai nessa confiança, e a primeira provação dele é essa, de abandonar a família e viver na dependência de Deus. A segunda provação que ele enfrentou foi a provação da fome. Eu não sei se você se lembra, mas assim que ele sai, deixa a família dele, lá em Gênesis 12, 10, o capítulo 13 também vai mostrar que veio uma grande fome em Canaã. E quando a fome veio, o que significa? Crise econômica. A crise econômica, Deus permitiu que ela acontecesse. Crises econômicas acontecem na tua empresa, no Brasil, na América do Sul, acontecem nas nações, elas vêm. E quando ela aconteceu em Canaã, Deus permitiu que Abraão estivesse lá naquele exato momento. E o que Abraão faz? Na segunda provação, infelizmente, ele é reprovado, porque ao invés de orar e se submeter a Deus, ele desce para o Egito. E ele pensa: no Egito a economia está boa, vou correr para lá e vou então tentar resolver os problemas do meu jeito. Ele se esqueceu que o Deus que o chamou é o Deus da providência, que disse para ele que sempre cuidaria dele, estaria com ele em todos os momentos. E quando a gente se esquece disso, a gente tem a tendência de tentar resolver os nossos problemas, não confiando que Deus vai cuidar para nós. E então a gente quer se tornar proativo, como se a gente fosse agente da nossa própria história, sem depender de Deus. E é isso que Abraão faz. E quando ele o faz, ele vai para o Egito. Você se lembra o que acontece no Egito? A esposa dele é bonita, os homens começam a olhar para ela. Ele então, para se proteger e proteger a esposa, ele mente. O homem que saiu confiando em Deus, abandonou a sua família, seu clã e vai para a terra que Deus o mostra, é o homem que está sendo provado. E quando a provação chega, ele se torna um mentiroso, porque ele acha que financeiramente pode mentir para se dar bem. Percebe? A provação vai vir a todo momento, querido. A provação vem no jeito que você paga os teus impostos,
A aprovação vai se dar no jeito que você paga suas contas. A aprovação ela vem todo dia, você está sendo posto à prova. Você está honrando a Deus ou não? Você está servindo a Deus de maneira correta ou não? O que você contrata está certo ou não? O jeito que você fez o contrato, o que você vendeu está certo ou não? E ele, quando é posto à prova aqui, no segundo momento, ele cai em pecado, ele erra. E ele sai dali do Egito envergonhado. Deus, é claro, que permitiu que algo pior não acontecesse, mas o que Deus estava usando? A provação para ensiná-lo. Deus usou a provação para dizer para ele: confia em mim, como eu te chamei em Gênesis 12, continua confiando em mim. A prova veio também para ele sobre a prova da cordialidade, para ele não ser egocêntrico, mas ser amoroso. Ele, quando saiu de lá, lembra o que Deus disse para ele? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da tua família e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Ele leva um sobrinho chamado Ló. Outra falha, saiu do meio da família, mas falou: pelo menos um sobrinho eu vou levar. E aí chega um momento em que os dois começam a se enriquecer, o rebanho dos dois começa a aumentar, os pastores dos dois começam a brigar, e chega um momento onde ele é posto à prova e eles têm que se separar. Nesse momento, Abraão não é egocêntrico. Havia campinas lindas chamadas de Sodoma e Gomorra, já ouviu? Lindos pastos verdejantes. Era o lugar mais próspero da região, chamado Sodoma e Gomorra. Ele chega para o seu sobrinho e diz: filho, escolhe para onde você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Nesse teste ele passou. Não foi orgulhoso, não foi individualista, não foi egocêntrico, não pensou em si primeiro, deixou que o seu sobrinho tivesse a opção de escolha, e ele passa na aprovação de não ser um ser egocêntrico. Aqui ele confia, não é o pasto verdejante que vai fazer diferença na minha vida, é o Deus que eu sirvo que vai sustentar as minhas ovelhas. E ele então confia nisso, e Ló escolhe o melhor pasto, e ele então vai para outra região, mas Deus continua abençoando, e ele continua prosperando, porque Deus proverá. Aqui nesse teste ele passa, mas continuam outros testes. Agora, o sobrinho dele é levado, vai lá para Sodoma e Gomorra, e lá em Sodoma e Gomorra, as duas cidades são invadidas, e as pessoas são assaltadas e são levadas cativas, e recebe a notícia de que o sobrinho dele tinha sido levado agora cativo. Abraão, que cuida de ovelhas, um senhorzinho de 75 anos de idade, diz o seguinte: vou resgatar meu sobrinho. Esse homem mexe com ovelha, nunca mexeu com guerra, agora ele vai resgatar de homens guerrilheiros, e quando ele chega lá, ele vence todo mundo. Mais uma vez, ele descobriu que até o que ele não sabe fazer, Deus vai honrar ele, ele vai conseguir fazer. Chegou lá e foi vitorioso. Depois veio a prova também da riqueza. Ele poderia pensar: Sodoma e Gomorra é um local próspero, eu devo ir para lá, mas não, isso não vai ludibriar os olhos dele, porque antes da riqueza ele prefere confiar em Deus. Vem a prova da paciência. Deus diz para ele lá em Gênesis 12 que daria um filho para ele, desse filho viria uma grande descendência. Só que se passaram 25 anos, de 75 até os 100 anos, esse homem e a sua esposa, eles não têm filhos. A sua esposa é estéril, é impossível que ela tenha filhos. A aprovação está ali durante 25 anos. Nessa aprovação, infelizmente, os dois caem, porque a aprovação às vezes vai exigir de mim e de você paciência para passar pela prova. Tiago diz: tende motivo de alegria ao passardes. Passardes significa que você começa, tem meio e passa, tem fim. Toda aprovação passa. Mas Abraão e Sara pensaram: não, essa não tem jeito de passar, vamos dar um jeito. Nós temos aqui uma concubina, Agar, você se deita com ela, a esposa traz a proposta, ele omisso e passivo, ao invés de dizer: não podemos fazer isso, porque o filho da promessa que Deus disse seria entre mim e você, não, ele aceita a ideia errada, e os dois então assumem um pecado, e vem a consequência do pecado, a escrava engravida, e Deus chega ali dizendo: não, esse não é o filho que eu prometi para vocês. A aprovação da paciência, eles caíram, porque acharam que se Deus não desse um jeito, era necessário que eles dessem um jeito. Depois então vem a prova que nós acabamos de chegar, e eu acredito que seja uma das provas mais difíceis que esse homem enfrentou na vida dele, é claro. Mas quando chega na prova em que Deus diz: sabe o menino que havia sido prometido? Depois de 25 anos esse menino vem, Isaac, ele nasceu. E agora que esse menino nasceu, o texto que nós lemos aqui, sabe quantos anos esse menino tem? 15 anos de idade.
14, 15 anos. E agora, você começa a olhar para esse menino, e aí, quando a gente vai vendo o filho chegando na adolescência, eu estou com o Miguel com 10 anos. Gente, é gostoso demais. Você começar a perceber que ele tem o seu jeito de falar, que ele começa a olhar para os seus princípios, para os seus valores. É delicioso. E aí Deus chega e diz assim: Abraão, pondo Deus à prova Abraão, ele diz: eis-me aqui. E Deus diz: pega Isaac, leva ao monte Moriá e oferece ele em holocausto para mim. A provação do amor. A quem você mais ama? Irmãos, entrar no campo do monte Moriá não é fácil. Nós estamos passando por esse campo faz mais de um ano lá em casa. Quando você entra no campo do monte Moriá, é um momento de você não se apavorar e confiar que Deus é soberano. Soberania, o que significa, pastor? Soberania significa que Deus tem autoridade, domínio e governo absoluto sobre toda a realidade de tudo que está acontecendo. Eu vou repetir. Soberania significa que Deus tem autoridade, domínio e governo absoluto sobre toda a realidade de tudo que está acontecendo. Abraão sai dali porque ele acredita: Deus é soberano e ele tem autoridade. Se ele me pediu, eu vou obedecer. Tudo que está acontecendo na tua e na minha vida, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país, nas nações, no planeta Terra, está debaixo da soberania de Deus. Nós acreditamos nisso. Às vezes a gente só fala que Deus é soberano, mas quando o convite é para ir para o Monte Moriá, é aí que nós vamos ser postos à prova. A aprovação chegou e Abraão, sabe o que ele fez? O versículo 2 continua. Deus diz para ele: toma agora teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai a Moriá. E o texto diz no versículo 3: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. Ele então tomou o jumento, chamou 2 servos, pegou a lenha, o cutelo, o fogo, e se dirigiu para onde ele tinha que ir. Ele não apenas não entrou em desespero, como ele confiou. Você parou para pensar nisso? Era para esse homem, antes de ir para Moriá, ter um diálogo com Deus, fazer aquelas orações: mas Deus, olha aqui, eu só quero lembrar o Senhor um raciocínio lógico. O Senhor falou que me daria um filho, desse filho viria uma grande descendência. Se eu sacrifico o menino, não tem descendência. O Senhor está indo contra o Senhor mesmo. O raciocínio lógico é que o Senhor falou para mim que desse menino viria uma grande descendência. Não, ele não vai dialogar com Deus, ele não vai criticar, ele não vai colocar, nem ousar argumentar com Deus, porque ele confia que o Deus que pediu para ele é o Deus que continua cuidando da vida dele, do filho dele, da descendência dele. Soberania é isso. Ele não perdeu o controle da realidade. Se ele está pedindo isso, eu confio nele. É por isso que ele se levanta, às vezes mesmo com o coração partido. Não estou dizendo que a aprovação não possa, às vezes, a Gisele lê um texto aqui falando sobre isso. Às vezes você vai se sentir machucado, cansado, porque a aprovação causa isso em nós. Mas nós continuamos confiando na soberania de Deus. E aí a confiança vem de maneira prática, irmãos. É por isso que eu falei, a gente precisa sair da teologia, às vezes, que está lá teórica, e vir para a prática. E quando a gente vai para a teologia prática, a confiança se manifesta de que maneira? A fé vem pelo ouvir, e ouvir Deus sem questionar, e se submeter à palavra dele. Ele ouve o que Deus falou, e se submete, se levanta de madrugada, chama os homens e vamos para lá. A fé dele se manifesta de maneira prática, aonde ela é acompanhada por obras. É por isso que Tiago, irmão de Jesus, vai dizer: aquele que diz tem fé, mas não tem obras, a fé é morta. Ou seja, se você diz crer, mas você não tem atitude de quem crê, sua fé é morta, ela é inexistente, ela é teórica, ela é subjetiva. A fé precisa ser acompanhada de obras, irmãos. Até mesmo quando o problema está aí, a provação está aí. Então eu continuo tendo obras, mostrando: eu creio, está doendo, mas eu creio, está doendo, mas eu vou para Moriá. Eu não entendo, mas eu vou subir o monte. Está entendendo? Confiança se manifesta de maneira com as nossas ações. A confiança na soberania de Deus é continuar a obedecer mesmo sem entender. Nós entendemos tudo que está acontecendo? Não. Sabe por quê? Nós somos pequenos e limitados, mas Ele é soberano. Às vezes você olha no cenário e fala: mas parece que esse quebra-cabeça não está encaixando aqui. Pode não estar para você,
a história está nas mãos dele. Ele continua cuidando de cada quebra-cabeça, em cada momento, porque ele tem autoridade e autonomia. E ele então teve atitude prática de confiar e obedecer, mesmo sem reclamar. Dias atrás fui visitar uma pessoa e ela começou a falar das provações dela, dizendo dos problemas e das lutas dela. Ela disse: pastor, mas olha o que Deus tem permitido eu passar. E eu deixei ela falar, e ela estava chorando. E aí eu falei para ela: agora eu vou contar para você as minhas provações. E aí comecei a contar. Desde que nós viemos para cá, minha esposa já está lutando agora contra o segundo câncer. Lá em casa nós temos lidado com as crises emocionais dos meus filhos. E eu comecei a falar. Ela falou: mas meu carro estragou tal coisa. Eu falei: semana passada fui buscar as crianças na escola, um pau entrou no meio do meu carro, da porta do meu carro. Uma semana antes de levar a Eveline para a cirurgia. Problemas acontecem com todas as pessoas. Carro de crente, não crente estraga, de pastor também. A doença vem na casa de gente crente e de gente não crente também. A provação está para todo mundo, a crise econômica está para todo mundo, as provações estão para todo mundo. E na hora que eu comecei a contar, ela falou: me desculpa, pastor, eu não sabia que o senhor estava passando por isso. E eu disse para ela: não, eu só queria te contar para que você se lembre, o mesmo Deus que está cuidando de mim é o mesmo Deus que está cuidando de você. A gente às vezes esquece disso, irmãos. É o mesmo Deus que sustenta a minha casa e a minha família, é o mesmo Deus que está sustentando você de maneira específica. A questão não é simplesmente falar sua fé é maior, não, a questão é se você confia na soberania de Deus. Eu confio na soberania de Deus, mesmo quando eu não entendo as coisas. Eu confio que Ele sabe o que é melhor para nós. E aí a Gi leu 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Eu não sei se ela leu na revista atualizada, mas eu queria ler na versão A Mensagem. Paulo diz assim: estamos soterrados de problemas, mas não estamos derrotados. Às vezes nós não sabemos direito o que fazer. Olha o que ele diz: às vezes nós não sabemos o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Nós nos encontramos feridos, mas Deus nos sustentará. Paulo estava dizendo isso. Podemos estar soterrados de problemas, mas Deus sabe o que fazer. Às vezes você pode achar que você não sabe o que fazer, mas Ele sabe o que Ele tem que fazer. É difícil, porque caminhar para o Monte Moriá é você não tentar resolver o teu problema, mas deixar que Ele resolva o teu problema. Percebe o dilema aqui? Ele não está indo no meio do caminho e matutando: como é que eu vou fazer? Que ovelha, que cordeiro que eu vou pôr? Você vê em algum momento ele dialogando isso com Isaac? Não, é Isaac que começa a perceber: mas cadê? Está tudo aqui. E ele não está preocupado o jeito que vai ser lá, porque o que acalma o coração dele lá na frente é saber que Deus proverá. Eu confio na soberania dele. Lá, quando eu chegar lá em cima do monte, Ele está governando até lá em cima do monte. Ele está lá já. Segundo, não fique só na sensação de não se desesperar, mas eu quero te fazer um segundo convite, que a gente aprende com Abraão: creia e haja. Quem confia na soberania, crê e age. Nós precisamos crer e agir, mesmo quando o cenário for contraditório. O cenário, por muitas vezes, será contraditório. Quero fazer uma análise aqui. Infelizmente, na sua grande maioria das vezes, o cenário vai ser contraditório. Versículo 22, capítulo 22, versículo 5, diz como que ele encara o cenário contraditório. Eu queria pedir para você ler comigo, porque esse texto aqui é muito forte. Agora, olhe como que ele trata o cenário. Deus pediu que ele levasse o filho dele para o Monte Moriá. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo o quê? E havendo adorado, voltaremos. Olha a conjugação do verbo: voltaremos para junto de vós. Irmãos, ele crê e age. E quem crê e age transforma a provação em adoração. Eu não sei se você prestou atenção o que ele está dizendo para os servos que ele vai fazer lá em cima. Eu e meu filho Isaac vamos lá adorar o Senhor. Ele não contou para ninguém. Ele não acordou Sara e falou: olha o que Deus pediu para mim. Ele não foi matutando com os dois servos dizendo: me ajuda, gente, ora comigo aí para o negócio mudar.
Não. Ele crê e age. Que a provação pode ser uma expressão de adoração. Eu creio que o teu e o meu problema pode ser uma expressão de adoração a Deus. Sabe a nossa provação? Deus às vezes está permitindo que a gente enfrente ela para que a gente dê bom exemplo e testemunhe para a glória do nome dele. Até mesmo quando você não entende, mas a gente continua obedecendo, porque as pessoas vão olhar para a nossa fé e vão glorificar a Deus que está nos céus. Abraão está seguindo adiante, acreditando nisso. Então ele sai e ao mesmo tempo ele acredita que ali pode ser para a glória de Deus. Eu não sei se você se lembra, mas eu gosto muito de me lembrar também quando Davi chega ali, Golias está zombando dos israelitas. Ele fica indignado, como é que alguém possa zombar do nome do Senhor dos Exércitos? Ele fala, eu vou lá. Ele pega ali, né, seu estilingue, eu imagino, ruivo, pequeno, pega ali o estilingue e as pedrinhas e fala, eu vou. Olha a inocência dele. Mas isso nos mostra que assim como Abraão, ele não está vendo a dimensão do problema, mas ele confia na dimensão do Deus a quem ele serve. Ele fala, eu não preciso de couraça, eu não preciso, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele confia em Deus, ele crê e age, e vai para lá, e derrota aquele grande problema que era para Israel. Eu conversava com o pastor, ontem teve presbitério, e na reunião do presbitério eu estava conversando com o pastor, e ele perguntando como que eu e o Evelino estava, e eu compartilhando. Agora, graças a Deus, essa semana nós estamos bem, emocionalmente, Deus tem renovado a gente, nós estamos muito bem, graças a Deus. Foi uma semana muito gostosa, as crianças estão bem, e aí ele me dizia o seguinte, rapaz, quando eu descobri da primeira vez, vocês passaram e enfrentaram, ele falou, eu olhava para vocês e parecia que vocês dois estavam em outro mundo, vocês dois felizes. Aí eu ponho lá no canal do YouTube da segunda, você pregando com alegria. Ele falou, parece que vocês são anormal. E aí eu disse para ele, não, na verdade essa força vem do próprio Deus, porque ele começou a dizer, se fosse comigo eu não sei como é que eu enfrentaria isso. E aí eu lembrei ele, nós precisamos crer e agir, irmão. A gente não só crê, mas a gente age, até mesmo quando o problema continua à nossa volta, a gente continua agindo, porque a gente confia no nosso Deus. É porque eu creio que Deus pode ser adorado. Ele creu e agiu confiando no poder de Deus para a ressurreição também. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente não para para pensar nisso. Quando ele está levando o filho dele, Deus pediu, né? É claro que Deus não faria isso de maneira nenhuma. Deus nunca exigiu sacrifícios e holocaustos humanos. Deus nunca pediu isso. Na verdade, Deus estava pondo na prova o amor que ele tinha, se ele amava mais a Deus ou ao seu filho. Mas Abraão cria tanto em Deus e ele age acreditando que se Deus tomasse o menino, Deus também podia dar a vida para o menino de novo. Ele foi quem deu o menino, e se ele me tomar o menino, ele me devolve o menino. Às vezes você fica perguntando, pastor, mas aonde que está isso? Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 9, diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac. Olha a fé desse homem, ele está subindo o monte Moriá, sem preocupação, e o menino perguntando, não sei você, mas imagina a cena, o filho vira e fala, pai, está aqui o fogo, está o cutelo, está a lenha, mas cadê o ovelho? Cadê o cordeirinho, pai? O senhor esqueceu. E aí então ele responde, Deus proverá, Yahvé Jireh, ele proverá para si, ele proverá para si, cordeiro. Ele está dizendo, eu confio, vamos subir. A fé, irmãos, é a certeza de coisas que esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Crer é a certeza, é a convicção de quem Deus é. Deus foi quem deu a vida a esse menino, e é Deus que vai continuar sustentando a vida dele. Abraão aprender a depender totalmente da provisão de Deus, e quando a gente estiver no Monte Moriá, nós vamos ser colocados à prova. Abraão já tinha aprendido, quando Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela, como é, né? E aí eu fiquei parando para pensar, alguns pontos aqui, quando Deus faz o chamado, onde, quando, como e por quê. Ele nunca teve essas respostas, mas ele sempre seguiu de acordo com a vontade de Deus.
Às vezes, normalmente, crente, quando passa problema, ele fala: mas onde, Deus? Mas quando? Mas como? Mas por quê? Não interessa onde, não interessa como, nem quando, nem porquê. O que interessa é a gente obedecer, é a gente crer e agir, confiando que Ele cuidará de nós. Um terceiro e último ponto: viva na expectativa de que Deus proverá. Eu vou frisar mais uma vez: viva numa expectativa, Deus proverá. Quero ver com você 2 versículos agora para a gente concluir. Versículo 8: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. Versículo 13 e 14: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tornou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Eu quero só te lembrar uma coisa: às vezes a gente acha que Abraão foi para lá, subiu, sem expectativa. Quando ele diz para o filho: o Senhor proverá, ele está demonstrando: eu tenho expectativa de que Deus vai cuidar do que nós precisamos. Sabe o que faz diferença na tua e na minha vida? É qual expectativa você tem diante da provação que você está passando. Expectativa, ela determina como você encara a provação. Se você é fatalista, se você se torna, não é, com baixa autoestima e complexo de inferioridade, como se tudo fosse só com você. Mas se você tira os olhos de você e coloca no Deus da provisão, você confia nele. Você para de olhar para você e para de se lamentar e para de ficar olhando para a sua história como se você fosse o centro do universo. Não, nós somos cristocêntricos, tudo gira em torno dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não para de ficar olhando tanto para você, porque às vezes a maioria dos seus problemas é porque você se ama demais e você tem que amar mais a ele. E aí nós precisamos erguer os olhos e contemplar: ele proverá para si. E aí, quando ele chega lá em cima, o cordeiro está pendurado. Na hora que ele levanta o cutelo, o anjo diz: não precisa. E aí ele olha para trás, o cordeiro está pendurado pelos chifres, e ele coloca o nome daquele monte: Deus proverá. Abraão estava vivendo com a expectativa de que Deus iria entrar com intervenção. E aí, para a gente concluir essa mensagem aqui, em primeiro lugar, às vezes a pergunta que você pode estar fazendo essa noite é: onde o Senhor vai prover as nossas necessidades, pastor? Onde? Sabe aonde que Deus provê as nossas necessidades? No lugar aonde Ele chamou para a gente estar. Aonde é que Deus chamou para Abraão estar? No Monte Moriá. Eu não sei se você se lembra, mas o texto começa dizendo: pega o seu menino, leva ele para a região de Moriá, sobe um dos montes que eu te mostrarei. Sabe por que veio a provisão de Deus sobre a vida de Abraão e de Isaac? Porque eles estavam aonde Deus os chamou para estar. Quando nós estamos aonde Deus nos chamou para estar, querido, nunca vai faltar a presença de Deus na nossa vida. Quando Deus nos chama para estar aonde Ele diz que a gente devia estar, Ele sempre vai cuidar de nós. Quando a gente decidiu vir para cá, nós estávamos falando isso, quando a Eveline descobriu o primeiro diagnóstico. Eu me lembro que a gente não pensava em sair de Alfenas de jeito nenhum. O conselho tinha feito o convite, eu fiquei um ano primeiro para responder. Eu não vim para cá o primeiro ano, recebi o convite para vir com vocês 19. Eu não vim 19, eu falei que ia dar resposta só em 20, se Deus falasse comigo que era para eu vir. E no início de 20, Deus falou que era para eu vir, e foi aí que eu vim, 21, para ficar com vocês. E quando a gente veio, que a gente descobriu, então, o câncer da Eveline, sabe qual a sensação que nós tínhamos? Nós tínhamos que estar onde Deus nos trouxe para estar. Irmãos, falar a verdade, eu estou um ano e 11 meses aqui com vocês. Eu estava falando isso para o Guilherme essa semana, ele falou assim: e aí, você tem saudade de Alfenas? Claro, a igreja lá virou uma família. Mas, irmãos, o vínculo que Deus deu para nós aqui são vínculos tão profundos que com 3 meses parecia que vocês eram parente nosso, família nossa, que a gente não conhecia. O amor que nós encontramos nessa igreja era Deus dizendo: vocês tinham que estar onde eu chamei vocês para estar. E o cuidado que Deus trouxe para nós foi aonde nós precisávamos receber, aqui de vocês.
E foi tão maravilhoso, porque Deus usou vocês para cuidar de nós, e a igreja de Alfenas para cuidar de nós. Em segundo lugar, quando que o Senhor vai prover as necessidades? Quando que Ele vai prover o que nós precisamos? Ele vai prover exatamente quando nós tivermos a necessidade, nem um minuto antes. Normalmente a gente não quer falar sobre o Deus da provisão, porque provisão significa que Ele vai ter que dar alguma coisa para nós, e nós queremos ter tudo, para não precisar depender. E passar pela provação é ter que depender, e Ele só vai dar aquilo que nos é necessário no momento necessário. Abraão encontrou essa ovelha correndo pelos pastos lá embaixo, no pé da montanha? Não, não era a hora. Ele encontrou na viagem? Não, não era a hora. Na onde que ele encontrou? Na hora que ele estava no monte, colocou o menino sobre o altar, levantou o cutelo, chegou a hora da provisão. Deus vai prover na hora que for necessário. Eu compartilhei várias vezes com vocês, quando nós estávamos aqui, primeira vez, precisava fazer a cirurgia, e vários de vocês nos ajudaram financeiramente, gastamos 50 mil reais na primeira cirurgia da Evelyn. Agora nós estamos na luta para conseguir um medicamento, para fazer o tratamento dela, e vários irmãos também já têm procurado. Ela vai ter que tomar uma medicação que a caixa de remédio custa 16 mil reais, a cada 50 dias ela tem que tomar uma caixa de remédio. E ontem na reunião um irmão chegou para mim e disse: pastor, se o plano de saúde falar não, compra a caixa de remédio amanhã, que eu vou pagar esse remédio para ela. É amanhã que nós vamos receber resposta. E a pessoa disse: amanhã, se tiver não, está aqui, pastor, está aqui, ela vai tomar esse remédio. Deus dá na hora, que Ele tem que dar para nós. Eu voltei da reunião chorando, e Deus falava isso, e eu tinha lido esse texto essa semana, e Deus estava falando muito isso comigo. Eu vou dar na hora que vocês precisarem, eu sempre vou intervir, eu sempre vou providenciar. Terceiro lugar, como que o Senhor vai prover as nossas necessidades? Por caminhos naturais e sobrenaturais. O caminho, quando ele chega ali, não é algo sobrenatural, não é o anjo voando, batendo asa e trazendo o cordeirinho no braço, não. De maneira natural tem uma ovelha pendurada no arbusto. Mas o sobrenatural diz: não precisa mais colocar a mão sobre o menino. Percebe que o natural e o sobrenatural estão juntos aqui? O cordeiro está ali, o sobrenatural é o anjo do Senhor falando com ele. É isso que Deus faz. Deus vai usar circunstâncias naturais, gente à nossa volta, para cuidar de nós, e de maneira sobrenatural Ele intervém na história a favor de nós. Louvado seja Deus. Quero chamar o Ministério do Louvor à frente. Em quarto lugar, a quem Deus vai dar a sua provisão? Deus vai dar a sua provisão a todos quanto confiam nele e se submetem à vontade dele, estão aonde ele chamou para estar. Se você é filho, filha de Deus e está debaixo da vontade dele, não tema, o Senhor vai cuidar de você. Ele cuida de todos quanto ele chamou. A última pergunta que você pode estar se fazendo: pastor, mas por que Deus vai prover as minhas necessidades? Sabe por que Deus provê nas nossas necessidades? Não porque nós somos merecedores, mas Ele provê as nossas necessidades para que o nome dEle seja glorificado nos céus. Ele nos dá o que nós precisamos. E aqui eu acabei de dar um testemunho para vocês de algo que nós precisamos e Deus disse que vai dar. Sabe de quem que é a honra, irmãos? Não é do irmãozinho que falou que vai dar para nós. A honra é de Deus. A honra é dEle, a glória é dEle. É Ele dizendo: tudo que vocês necessitam, eu vou dar para vocês no tempo que vocês precisarem. Para a gente concluir, existe sempre um fim glorioso depois das provas de Deus. E depois dessa prova, não sei se você se lembra, mas Deus disse para ele, o anjo do Senhor disse para ele: agora eu sei que temes a Deus. Sabe quando você vai receber a palavra de aprovação? Depois da prova. Quando a gente chega no fim da prova, irmãos, é uma delícia, porque Deus vai dizer: você está aprovado, você está aprovado. Agora eu sei que temes a Deus. E aí então Abraão naquele lugar chamou aquele lugar Jeová Jiré. Aqui Deus proverá. Nós queremos te convidar durante esse mês a conhecer mais sobre o Deus da provisão, mas da maneira prática. Quando a provação chegar, a tomar atitudes de dizer: eu não vou me rebelar, eu não vou, murmurar, não vou reclamar.
eu vou me submeter, eu confio na soberania de Deus. Nós queremos te convidar durante esse mês a vir crer e agir junto com a gente, nas suas lutas, nas suas provações. Creia e haja, e em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza e convicção de que o mesmo Deus que tem cuidado de mim, da minha esposa, dos meus filhos, Ele vai cuidar de você e da sua casa. Ele vai cuidar das tuas demandas. Eu compartilhei as minhas, mas você tem as tuas particulares, e eu queria te convidar em nome de Jesus a colocá-las diante de Deus nessa noite agora, fechando seus olhos. Coloca as tuas dificuldades diante dEle, vai para a presença dEle. Eu não sei qual é o monte que você está subindo, mas leva o que você precisa levar na presença de Deus. Coloca aí sua vida, sua casa, suas lutas, suas provações, e diga: Senhor, eu creio, eu creio. Diga para Ele: eu creio na tua soberania. Às vezes você crê na soberania, mas está com dificuldade em confiar. Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero só crer, mas eu quero confiar no meio da minha provação. Como Abraão, eu quero ter atitudes de confiança. Às vezes você está ansioso, inquieto, e fala para o Senhor: Senhor, eu creio que aquilo que eu preciso, o Senhor vai me dar no teu tempo, na tua hora, e no momento em que o Senhor achar que for necessário. Deus, nós nos colocamos diante do altar, Deus, nessa noite, porque todos nós passamos por lutas, por angústias, por provações. Teu Filho nos alertou que nós passaríamos, Deus, enquanto nós estivéssemos aqui, mas nós não queremos nos rebelar, nós não queremos murmurar, nós não queremos simplesmente, Deus, ficar também numa teologia teórica, dizendo que o Senhor está no controle de tudo, e às vezes ficando inquieto dentro de nós. Nós queremos, ó Pai, nos aquietar e nos lembrar que o Senhor é Deus. Nessa noite nós queremos, ó Pai, ir na Tua presença e dizer que nós queremos confiar na Tua soberania, crer e agir debaixo da Tua vontade, e no Teu tempo nós acreditamos que o Senhor intervirá na nossa vida. O Senhor vai intervirá, o Senhor intervirá no meio da nossa provação, diante das nossas necessidades e demandas. Nós acreditamos que o Senhor proverá, que o Senhor é o Deus da provisão. Cuida, Deus, dos teus filhos e das tuas filhas que estão aqui comigo nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero chamar os presbíteros presentes à frente. Nós vamos passar o momento da ceia do Senhor, e para nós é uma alegria, porque Jesus deixou para nós esse sacramento, que é uma ordenança, e a ordenança de Jesus foi: todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, vocês comerão do pão que simboliza o meu corpo, que é dado por vós. E o corpo simboliza o pão simboliza o corpo de Jesus transpassado pelos nossos pecados, como profetizou Isaías. E Jesus também disse: depois de comerem, vocês vão tomar do cálice, que simboliza o meu sangue, que é derramado para o perdão do pecado de vocês. E eu gosto de me lembrar de Hebreus, porque Hebreus me faz, quando eu tomo o cálice, eu penso da seguinte maneira: ele diz que através do sangue de Jesus nós temos um único e vivo caminho que nos leva no trono de graça do Pai. Então se lembre que ao comer do pão e ao beber do cálice, a gente traz à nossa mente que Deus proveu para si um cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele providenciou para si. É isso que nós estamos nos lembrando. O nosso pecado já foi pago, já está consumado, e agora nós podemos entrar na presença de Deus. Coloque seu coração diante dele, peça perdão pelos seus pecados. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que não coma e não beba de maneira indigna. Senhor, nós consagramos esse momento que é tão especial, que é um momento, ó Deus, onde a gente se lembra que o Senhor providenciou o que era necessário para nós estarmos aqui nessa noite. Obrigado, porque o Senhor é o Deus da provisão, e o Senhor providenciou a nossa salvação em Cristo Jesus. Bendito seja o teu santo nome, bendito seja o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque mediante o sacrifício do teu Filho, nós podemos entrar pelo vivo caminho e buscar o teu nome, e saber que o Senhor está conosco aqui nessa noite. Nos alimenta espiritualmente, Deus, fortalece-nos, ó Pai, que nós possamos sair daqui revigorados pela tua presença e alimentados em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que é membro, que é batizado, ou às vezes é de uma outra igreja também, evangélica, protestante, está conosco, é membro
está em plena comunhão também, você é convidado a participar conosco. Os presbíteros vão distribuir os elementos da ceia, você segure e depois todos juntos nós cearemos. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Algum irmão ou irmã foi esquecido no momento da distribuição dos elementos? Não? Obrigado.
foi traído, após haver dado graças, ele tomou o pão e o partiu, dizendo: esse pão simboliza o meu corpo, que é dado por vós. Comamos. Após haverem comido, Jesus tomou do cálice, o abençoou, dizendo: esse cálice simboliza o meu sangue, que é derramado para a remissão dos vossos pecados, símbolo da nova aliança. Bebamos todos. Obrigado, Senhor Jesus, porque naquela cruz, ali, o Deus eterno proveu a nossa salvação. Naquela cruz, o Senhor derramou sangue precioso, Pai, provendo que nós tivéssemos hoje vida e vida em abundância, Pai. Nós não merecíamos nada, mas a Tua graça, a Tua provisão foi de tamanho amor, foi de tamanha grandeza, que não há como explicar o Teu amor para conosco, Pai. Naquela cruz o Senhor derramou o sangue precioso, Pai, e nós hoje estamos aqui para glorificar, para adorar o Teu nome. Tu és o Deus da provisão, Pai, no nome de Jesus, que nesta noite o Senhor entre com a Tua provisão, Pai. Eu não sei, ó Deus, o que o irmão, o que a irmã tem colocado diante do Senhor nesta noite, Pai. Oh Deus amado, seja uma cura. Eu sei que tem irmãos aqui que estão passando por lutas, momentos de enfermidades. Estenda a Tua mão de poder, de graça, Pai. Provê, ó Deus, a cura, o livramento, a salvação neste lar, Pai. Oh Deus amado, oh Deus, a porta de emprego que alguém está precisando, Pai, no nome de Jesus. Oh Deus, a restauração de um casamento, Pai. O Senhor esteja provendo, oh Deus, a solução, Pai. Tu és Deus vivo, Deus presente, Deus que pode todas as coisas, Pai. O Senhor é aquele que traz vida, aquele que não tem nenhuma vida. O Senhor é aquele que traz paz, aquele que está sem paz neste mundo. O Senhor que traz paz ao cansado, Pai, no nome de Jesus. Nesta noite nós clamamos, ó Deus, que o Senhor visite cada membro que aqui está nesta noite, Pai, cada irmão, cada irmã, que o Senhor traga vitória nesta semana, assim como o nosso pastor acabou de colocar, Pai. Oh Deus amado, que, oh Deus, o Senhor venha cumprir a Tua promessa, o Senhor venha cumprir a Tua bênção em cada família, em cada lar nesta noite, nesta semana, Pai. Nós estamos aqui, Pai, diante do Deus que pode todas as coisas. Nós não merecemos nada, mas é o Teu amor que é derramado em nosso coração, e é no nome de Jesus nós glorificamos o Senhor. Podemos estar nos assentando à mesa, podemos participar, ó Deus, deste momento tão glorioso, que é uma promessa que o Senhor nos concede, até que o Senhor volte para buscar a Tua igreja, até que o Senhor volte para buscar aqueles que amam o Senhor, aqueles que andam contigo. O Senhor vai vir buscar a Tua igreja, e nós temos que estar nos preparando cada dia, para podermos gozar dessa alegria eterna contigo, Pai, no nome de Jesus. Essa alegria que nós temos, a volta gloriosa do Senhor Jesus, a esperança de que o Senhor vai estar a qualquer momento buscando a Tua igreja para morar para sempre com o Senhor. Muito obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, Pai, que nós possamos sair daqui mesmo, ó Deus, satisfeito com o alimento espiritual que o Senhor tem nos dado nesta noite, que é a provisão do alto que não falha, a provisão do alto que vem em nosso favor. Muito obrigado, no nome do Teu Filho Jesus, o Senhor da Tua igreja, o Senhor das nossas vidas. Amém e amém. Amém. Vamos colocar de pé, clamando a bênção de Deus sobre a nossa semana. Eu queria que você saísse daqui praticando Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam dele devem crer que ele é galardoador. Saia daqui com expectativa do que Deus pode fazer na tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos e diga: Senhor, eu creio na Tua intervenção, eu creio em milagre, eu creio na oração, eu creio que o Senhor pode mudar vidas, eu creio que o Senhor pode salvar, eu creio que o Senhor pode mudar caráter, eu creio que o Senhor pode libertar pessoas de vícios, eu creio que o Senhor pode restaurar. Diga para Ele: eu creio, Senhor, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer. Pai, nós saímos daqui com expectativa nessa noite, Deus, não porque nós somos dignos, mas pelo Deus a qual nós servimos, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos, e nós saímos daqui com expectativa, Deus, porque Tua palavra nos diz que o Senhor não tem pensamentos de mal a nosso respeito, mas o Senhor tem pensamentos de paz.
Deus, nós saímos daqui com expectativa para que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou na nossa vida em Cristo Jesus. Saímos daqui com expectativa de que o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades, segundo a riqueza da glória em Cristo Jesus. Saímos daqui com expectativa de termos respostas de oração colhida nessa semana. Saímos daqui com expectativa de ver milagres acontecendo. Saímos daqui com expectativa, Deus, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, que os nossos lábios se encham de riso, e então entre as pessoas se diga: Pai, por que eles estão felizes? Porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida deles, por isso eles estão alegres. Deus, nos fortalece e vem conosco para essa nova semana que se inicia. Abençoa a nossa casa, nosso casamento, a vida dos nossos filhos. Abençoa, Pai, aqueles que vão viajar a trabalho. Abençoa, Pai, aqueles que vão tirar às vezes um recesso, umas férias, ó Pai. Senhor, cuida de nós, dos nossos afazeres, programações, fechamento de ano, ó Pai, compromissos. Deus, nós queremos Te honrar e que o Teu nome seja glorificado, Deus, em cada dia, em cada ato da nossa vida, Pai. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, Jeová Jiré, que o Senhor possa prover em nossa vida. Que a bênção de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que as bênçãos do Espírito Santo sejam hoje para todos sempre sobre cada filho e filha de Deus aqui presentes e espalhados pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Desejo uma ótima semana quem está ao seu lado aí, e vá na paz do Senhor.